Gente, o Grêmio tá contratando um meia. Enfim, apareceu o nome do meia. E ele é Filipe Krovinovic, croata. Nunca imaginei que o Grêmio ia contratar um jogador croata. Nesse vídeo eu quero te contar detalhes dessa negociação, quanto tempo de contrato e mais. Eu conheço esse jogador, tá? Eu vou te contar como é que eu conheço esse jogador. E tem uma mensagem aí nessa negociação que é muito importante, uma mensagem sobre Luiz Castro. Bora? Então tá. O Grêmio está de fato contratando o Filipe Krovinovic. A informação foi divulgada pelo Eduardo Gabardo e pelo Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha. E eu fui atrás, falando com duas, três fontes do Grêmio sobre esse negócio, tá? Filipe Krovinovic, ele tem 30 anos. Atualmente ele joga no Hajduk Split, nem sei se é assim que pronuncia o nome do clube dele, lá na Croácia. No currículo ele tem passagens pelo futebol português e pelo futebol inglês, tá bem? Ele viaja para Porto Alegre nesta terça-feira, dia 28 de julho, tá bem? Já trabalhou com o Luiz Castro e assina contrato de 2 anos e meio com o Grêmio, tá bem? Ele é um meia que também pode atuar como volante. Ele atua em diversas funções do meio-campo. E a informação que eu recebi é que ele vem livre, tá bem? E é ele o meia que o Grêmio vinha falando nos bastidores que iria contratar. Portanto, o Filipe Krovinovic é o meia que o Grêmio prometeu que iria contratar. Não é ele e mais um, é ele, tá? E o entendimento do Grêmio é que, pelas características dele, é um cara que pode ajudar porque faz mais de uma função no meio-campo. Como o Krovinovic trabalhou em Portugal durante muito tempo, ele fala português, tá? Ele jogou no Rio Ave e no Benfica. Ele trabalhou com o Luiz Castro, inclusive, em um desses clubes. Então, ele tem fluência no português. Isso vai ajudar na adaptação, tá? É, Ele chega como uma oportunidade de mercado, como uma saída criativa do Grêmio. É assim que os dirigentes estão apontando. Na temporada passada, lá na Croácia, ele disputou 36 jogos e marcou 2 gols. Média de 72 minutos em campo em cada partida. Ou seja, pelos números, ele não era um reserva, ele vinha jogando com frequência, tá? Mas ele não é goleador, ele tem só 2 gols, né? É, e é uma negociação que chama muita atenção, né? A contratação do Krovinovic chama muita atenção porque é um jogador croata. O Grêmio nunca teve um croata, de um mercado completamente diferente, né? Então é muito louca essa contratação, né? Mas o Grêmio diz que ele vem dentro do teto salarial, que o Grêmio não vai pagar para contratar, que é um jogador que faz mais de uma função, que o Luiz Castro conhece. Então, dentro dessa realidade, o Grêmio entende que está fazendo uma boa negociação, né? E nessa janela de transferências, o Grêmio já contratou um cabo-verdiano, agora contrata um croata. O Grêmio está tentando coisas diferentes, né? Comenta aí o que tu achou do nome. Bom, e agora, deixa eu dividir com vocês. Falei que eu conheço o Krovinovic, né? Vamos lá. Durante muitos anos, eu joguei um campeonato de videogame chamado UFA. Um campeonato que reunia gente da imprensa e uma galera que também não era da imprensa. E nesse campeonato, a gente buscava jogadores que não eram óbvios, jovens jogadores que pudessem crescer, se desenvolver. E, e não era só o jogo em si, né? Tinha uma parada de administração, de finanças, né? Era um modo carreira, só que sem ser dentro do jogo. A gente fazia administração do campeonato por fora, numa plataforma externa. E aí a gente jogava em modo amistoso, quem lembra aí do finado FIFA, né? A gente jogava um modo amistoso e depois lançava na plataforma externa o resultado. E o Krovinovic, ele fez parte desse campeonato. Ele foi contratado por um dos participantes. Quando eu vi o nome do Krovinovic, eu pensei, cara, eu conheço esse jogador. Eu digo, esse jogador jogou a UFA, jogou o campeonato de videogame. E por um instante eu achei que ele tinha sido o meu jogador, inclusive. Eu jogava com o Borussia Dortmund. Mas não, ele não foi meu jogador, tá? Pesquisando depois nos meus e-mails ali, ele não foi meu jogador. Mas ele foi jogador de um cara chamado Thiago Andrés, que inclusive é gremista, tá?
O Thiago é gremista fanático. E eu me lembro do Krovinovic, e aí a parada é a seguinte: a gente via os jogadores no videogame, no banco de dados, e aí ia buscar informações da vida real, ver jogos, ver estatísticas. Então eu lembro de buscar estatísticas e jogos do Krovinovic, porque como ele estava no campeonato, mesmo não sendo meu jogador, a gente tinha um período de transferências, eu comecei a olhar outros jogadores para ver quem eu poderia contratar no campeonato. E eu me lembro de ver lances do Krovinovic, ver estatísticas do Krovinovic. E pelo que eu me lembro dele, ele é um meia que joga de volante. Ele não é o primeiro volante, ele é um 8 que às vezes pode ser um 10, mas ele é um 8, tá? Pelo que eu me lembro dele, tá? Isso em 2016, 2015, 16, 17, 18. Ele é um camisa 8, tá? Ele tem bom passe, ele tem agilidade, ele não é muito veloz, mas ele tem bom passe, tá? Isso eu me lembro. E eu me lembro que ele chamava atenção que era um jogador meio coringa, assim, porque ele poderia jogar em várias, né? Ele pode jogar como um primeiro, como um segundo, como um terceiro, eventualmente como um meia, né? Se tu tiver dois atacantes e um outro atacante complementar essa função de camisa 10, né? Então, é, eu acho curioso que eu me lembre do jogador pelo campeonato de videogame e que esse jogador venha para essa realidade, né? Que é a realidade do futebol brasileiro, da dupla Grenal, né? Eu não sei se algum de vocês já tinha cruzado com o Krovinovic no FIFA. Eu cruzei. É, Bom, e a outra coisa que eu quero dizer dessa negociação, além desse fato curioso, é a mensagem que essa contratação passa, tá? Primeira mensagem: o Grêmio está procurando mercados diferentes e fez assim com o Giovani Cabral, mas a principal informação aqui que fica na minha visão é: esse cara trabalhou com o Luiz Castro. O Grêmio não chegaria nesse nome, ou não teria tanta convicção nesse nome, se não fosse pelo Luiz Castro. Vamos ser sinceros aqui, né? Então, o Luiz Castro ele está muito firme no cargo, porque ele está indicando um jogador, ele está participando da contratação de um jogador croata, que vem do campeonato croata, que tem 30 anos, que trabalhou com ele, Luiz Castro, e o Grêmio vai dar um contrato de 2 anos e meio para esse menino. Então, o Luiz Castro está muito firme no cargo. Não balança, não corre risco nenhum de ser demitido. Essa contratação do Krovinovic passa essa mensagem. Só olhar e ver. Por que o Grêmio está buscando esse jogador? O Grêmio pode ter estatísticas, o Grêmio pode ter análise, mas a visão, o parecer do Luiz Castro, não tenham dúvida de que foi levado em consideração. E ele trabalhou com o jogador em Portugal. Então a mensagem que fica dessa contratação é: Luiz Castro está asseguradíssimo no cargo. Ele está indicando uma contratação que não é óbvia, que é muito curiosa, e que o Grêmio está bancando, e que o Grêmio está buscando, né? Se a gente quiser ampliar essa contratação, ela chama atenção também por o Grêmio não pagar nada, o Grêmio buscar um cara que está na Croácia e que se encaixa no teto salarial do Grêmio agora nessa janela. Certamente o Grêmio olhou jogadores que estavam no Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, brasileiros que estão na Europa, certamente o Grêmio fez isso. E chegou à conclusão de que, financeiramente, era melhor apostar num jogador como o Krovinovic, que o Luiz Castro seguramente referendou, do que buscar um jogador brasileiro com um salário inflacionado no mercado, tá? Quero saber a tua opinião sobre esta contratação do Grêmio. Comenta aqui. E eu vou buscar mais memórias, mais registros do Krovinovic. Tá bem? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.